pessoal, sejam bem-vindos ao canal que sempre te deixa tranquilo na matemática. Eu sou o professor Jorge e hoje vamos trabalhar com a questão envolvendo aí parte de comparação com números decimais. E nesse caso também aparece uma forma mista. O que é isso, Jorge? Então, nós vamos ver aí. Vamos à questão. Um menino estava na aula de matemática e a professora propôs uma atividade com fichas. Cada ficha tinha um número e a regra era colocar as fichas em ordem crescente. Observe a resolução do menino e determine V para verdadeiro e F para falso. Bom, o menino em questão fez isso daqui, né? Ele colocou esses números aí em ordem crescente. E aí, já na primeira afirmação, diz o seguinte: a resolução dele está correta? Bom, pessoal, de cara a gente já vê que está errada. Mas por que, Jorge? Bom, porque esse número aqui, menos 0,8, e, por exemplo, esse número aqui, menos 1,55, menos 0,8 aproximadamente, o outro número, menos 1,5 aproximadamente, com toda certeza esse menos 1,5 é menor do que o 0,8 aproximado, né? Por quê, Jorge? Porque quanto mais afastado do zero pela esquerda, menor é o número, certo? Inclusive já tivemos outra aula aqui no canal para falar sobre isso daí, tá? Muito bem. Então, nesse caso aqui, esse carinha, ele é o menor número. Depois dele, nós temos o menos 1,23 e então esse número que é o menos 0,822222. Mas, Jorge, e os outros? Bom, os outros são positivos. Então, fizemos a análise aí dos negativos. Sendo assim, então vamos lá. A forma está correta? É falso. Por que é falso? Pois o correto seria, então, como? Ficaria o menos 1,55, depois o menos 1,23, depois o menos 0,82222, que eu posso colocar essa barrinha em cima do 2, para dizer que isso dali é o período. Depois o 1,33333, ou a barrinha no 3. E por último o 3 meios. Ô Jorge, por que você sabe que de fato o 3 meios é o último? Porque 3 meios, se você colocar ele na forma decimal, 3 meios na forma decimal é 1,5. E o 1,5 é maior do que o 1,33333. Beleza? Então, dessa forma, nós temos a sequência correta desse jeito. Muito bem. Afirmação 2. Os números 1,33333 e menos 0,82222 são dízimas periódicas. Sim, já até falamos aqui, né? Então, verdadeiro. Afirmação 3. O número decimal 1,33333 não pode ser escrito nessa forma. Jorge, que forma que é essa daí? É o que eu mencionei no início do nosso vídeo, em que eu coloquei para vocês um número misto aí. Porque muitos de vocês acabam se deparando com algo desse tipo e fica meio perdido, né? Então, coloquei aí para vocês. Então, vamos ver aí o que vem a ser esse número misto. Primeira coisa, pessoal, se eu pego um número misto, por exemplo, 2 e, sei lá, 5 sétimos, por exemplo, o que significa isso? Por que ele é chamado de número misto? Número misto, pois está misturando parte inteira com parte fracionária. Nesse caso em especial, temos o 2, que é a parte inteira do nosso número, e os 5 sétimos, que é a parte fracionária dele. Tá, Jorge, ok, isso daí eu sabia, mas como que eu vejo esse número, como que eu coloco esse número numa forma fracionária somente, ou numa forma decimal? Bom, então aí é o seguinte, esse número, 2 inteiros e 5 sétimos, ele pode ser escrito da seguinte forma, 2 mais 5 sétimos. Mas, Jorge, então representar aquilo dali nada mais é do que uma adição de frações? Sim,
Pois adição de frações, porque quando não aparece o denominador é 1, então você pode representar ele desse jeito. E agora você somaria isso daí. Tira o mínimo múltiplo comum, que é 7. 7 dividido por 1 vezes 2, 14. 7 dividido por 7 vezes 5, 5. E aí vamos chegar a 14 mais 5, 19 sétimos. É o seu número somente na forma fracionária. Beleza? Ô Jorge, mas não tem um jeito mais fácil? Não tem. O jeito mais fácil é você fazer o seguinte: 2 inteiros e 5 sétimos. Você pode fazer da seguinte forma. Esse 2 você vai multiplicar com o 7 e o resultado você vai somar com o de cima. E o denominador você mantém. Então, se o denominador a gente mantém, já vou repetir ele aqui, o 7. E agora vamos ver ali. 2 vezes o 7, 14. 14 mais 5, 19 sétimos. Tá feito aí, beleza? Então você pode fazer de uma dessas duas formas. E se você quiser agora colocar ele na forma decimal, seria só dividir isso daí. Muito bem. Perfeito. Voltando então para a questão, o número misto é 1 inteiro e 1 terço. 1 inteiro e 1 terço, nós podemos escrever como 1 mais 1 terço. Se você dividir o 1 terço, você vai encontrar 1 terço sendo 0,333 reticências. E se você somar esse número com 1, exatamente 1,333 que ele está falando aqui para gente. Então, esse número aqui, ele pode ser escrito dessa forma. Só que a questão, a afirmação está falando que não pode. Então, isso é falso. Tudo bem? E afirmação 4. Adicionando apenas os valores positivos das fichas, obtemos 17 sextos. Bom, vamos lá. A gente já sabe que na forma fracionária, na forma mista, melhor dizendo, o 1,33333, ele é 1 inteiro e 1 terço. Beleza? E agora vamos somar com 3 meios. Então vamos lá. 1 inteiro e 1 terço. Vamos somar com 3 meios. 1 inteiro e 1 terço, vou transformar para a forma fracionária. 1 vezes 3, 3. 3 mais 1, 4. Vai ficar igual a 4. O denominador repete, que é 3. Isso tudo mais 3 meios. Só podemos somar ou subtrair frações de mesmo denominador. O denominador aqui vai ser o MMC de 2 e 3, que é 6. 6 por 3, 2 vezes 4, 8. 6 por 2, 3 vezes 3, 9. Resultando, então, em 17 sextos. E o exercício disse exatamente o 17 sextos, então, verdadeiro. Sendo assim, ficou falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Alternativa A, está feito o exercício, beleza? Então, fica tranquilo aí nessa parte, porque não tem tanto mistério assim, tá vendo? Se você tinha algum mistério aí, eu tenho certeza que agora você está mais tranquilo, né? É só continuar acompanhando o canal, porque aqui, você sabe, eu aqui perco para que você fique sem um fio de dúvida. Muito obrigado, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal!